Professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né? Parabéns aí pelo espaço que eu sei que está sendo consagrado em todo o Brasil. Muito bem. Né? E aqui tem uma pergunta do Edivaldo César Cabral. Não foi ele que descobriu o Brasil, mas está aí agora, né? De Curitiba, no Paraná. Um grande abraço ao pessoal de Curitiba, uma cidade maravilhosa. Curitiba é uma cidade educada, um paranaense. É um diferencial no Brasil, paranaense, catarinense e tal. Realmente nós temos que nos orgulhar de sermos, né, bem próximos a esses dois estados brasileiros. Bom, o Edivaldo pergunta o seguinte: professor D'Agostinho, eu sou contador de uma empresa que apura o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro presumido. Há 4 anos, a empresa comprou um veículo que faz parte do seu ativo imobilizado e depreciou esse ativo pelas normas contábeis. O valor da depreciação pelas normas contábeis é menor do que o valor da depreciação pelas normas fiscais. A empresa vendeu este veículo. Como faço para apurar o ganho de capital? O senhor pode me explicar como? Vamos lá, vamos tentar Eis a explicar. Eis a questão. Bom, uma coisa é verdade, tá? A norma contábil, ela diverge da norma fiscal, tá? A norma contábil, ela foca no patrimônio, tá? Se você compra qualquer bem, é isso? Esse bem, para ser incorporado no seu ativo, para se manter no seu ativo, você tem que depreciar de acordo com o desgaste, de acordo com a desvalorização real do bem. É isso? Ora, sempre se leva em consideração, já que nós nos referimos ao patrimônio, o quanto que aquele bem vale. Então, veja, se você compra um veículo, você sabe que no primeiro ano há uma depreciação do valor deste bem maior. Quer dizer, tem uma lógica que diz, saiu da revenda, 20% ele se desvaloriza. Então, dentro das normas contábeis, então, no primeiro ano, a desvalorização deste patrimônio seria de 20%. No terceiro ano, a desvalorização é menor. Enfim, porque tudo isso tem um valor. E essa é a norma contábil. A norma contábil estabelece que deve estar contido no patrimônio o valor de reposição deste bem, o valor justo que nós vamos adquirir quando se vende. É por isso que a norma contábil estabelece que você, quando compra um bem, você tem que estabelecer a vida útil deste bem, quanto é que você vai obter na revenda deste bem e, a partir daí, começar a fazer os cálculos. Então, no caso, um veículo, compra-se um veículo, se estabelece quanto tempo esta pessoa jurídica leva para vender o bem, lá em média 4 anos, 5 anos, e depois quantos em valores ela vai receber pela revenda, que seria o valor residual, e essa diferença, então, que se faz a depreciação. Tá? Então, essa é a norma contábil. A norma fiscal é diferente. A norma fiscal diz que você deprecia até o custo real, o custo do bem. Então, se você comprou um veículo, esse veículo vai ser depreciado até o seu 100%. E quem estabelece a taxa de depreciação é a Receita Federal. Então, verifica, um veículo pela Receita Federal desvaloriza 20% ao ano de forma linear. Então, em 5 anos é zero. Não é isso? Ou seja, nós temos na contabilidade, temos lá para efeitos fiscais, né, para efeito da apuração do lucro real, né, 100% de desvalorização. Então, vê que há uma discrepância. Pela norma contábil, não pode ter no ativo um bem 100% depreciado. E está certa a norma contábil, não pode ter medo, se faz parte do patrimônio, não pode ser zero. Pela norma fiscal, isso é possível. Tá? Então, é por isso que existe essa divergência e essa discrepância. Só porque você, como contador, você não pode usar a norma fiscal na contabilidade. Se você quiser usar a norma fiscal, tá? Esse ajuste você faz na apuração do lucro real. Lá nos registros, na contabilidade, você tem que estabelecer o valor certo do seu patrimônio e depreciar de acordo com o desgaste real. Ah, não, mas eu quero usar a parte fiscal.
né? Porque a depreciação da parte fiscal é maior e com isso eu vou ter um lucro menor e tendo um lucro menor vou pagar menos imposto. Pode fazer? Pode, sim. Isso você pode fazer, só porque esse ajuste faz aonde? No LALUR. Você não faz nos registros contábeis, você faz no registro para efeito do imposto de renda. Então, como você diz que apura o seu imposto de renda pelo lucro presumido, não é isso? E você adota o regime contábil, então quer dizer que você tem contabilidade. Se você tem contabilidade, então você está fazendo certo, porque você está registrando de acordo com as normas contábeis. É isso? Então aqui não envolve a parte fiscal, porque você não apura o seu resultado pelo lucro real, mas sim pelo lucro presumido. Se é lucro presumido, você não precisa usar a depreciação pelas normas fiscais, não é isso? Muito bem. Então você sabe que, como é que se apura o imposto de renda e a contribuição, tendo por base o lucro presumido? Então, você divide a sua renda em dois tipos. Renda da atividade, que é a renda operacional, não é isso? Isso você aplica um percentual de acordo com a atividade que você desenvolve, não é isso? E sobre este percentual, né, que é o lucro presumido, você calcula o imposto de renda e a contribuição social. Depois você tem a outra parte, que é a renda da atividade não operacional, da atividade esporádica, da atividade extraordinária, não operacional. Então, a venda de um imobilizado não é operacional, porque eventualmente você faz isso. E ali não é a renda, ali é o resultado. Entende? Não é mais renda. Aí tu não aplica um percentual, tu aplica um resultado. E aí você tem que examinar a lei, então. O que é que diz a lei? Olha só. O regulamento do imposto de renda diz que o ganho de capital na venda do imobilizado corresponderá à diferença positiva. Se deu prejuízo, esquece. Tu não vai ter crédito nenhum. Só vais ter, se houver, diferença positiva. A diferença positiva entre o valor da alienação com o valor contábil. Muito bem. Então, se você deprecia pelas normas contábeis, isso parte do princípio que o valor desse veículo que está no patrimônio é o valor de mercado. Se é o valor de mercado e você está vendendo pelo valor de mercado, não existe diferença. Ok, não há resultado, porque dificilmente tu vai ter lucro nessa ocasião. Como você tem contabilidade e você adotou o regime contábil para efeito de depreciação, esquece lá o lucro para efeito fiscal. Então, e aí diz ainda, lá na lei, né, que poderão ser considerado o valor contábil e, na proporção desse, o valor decorrente dos efeitos de ajuste ao valor presente, claro, porque eu aplico a contabilidade e o valor presente é o valor de mercado. Isso pelo regulamento do imposto de renda. Então, o regulamento do imposto de renda, o ganho de capital é o valor da operação menos o valor que está registrado na contabilidade. Isso, regulamento do imposto de renda. Depois, o que diz a norma da Receita Federal através da Instrução Normativa 1700? Diz que o ganho de capital na alienação do imobilizado corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil estabelecido no parágrafo 1º do artigo 200. Porque lá na lei não fala em parágrafo 1º do artigo 200, só diz que a diferença entre os dois. E o que diz o parágrafo 1º do artigo 200? Que a determinação do ganho ou perda do capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido, o que estiver registrado na escrituração do contribuinte. Então, se está registrado, é aquele valor que tu vais usar. E diz, diminuindo, se for o caso. Aqui está um problema muito sério, se for o caso da depreciação. Por que ele diz se for o caso? Porque se tu não tiver contabilidade, porque quem apura o imposto de renda pelo lucro presumido, ele não é obrigado a ter os registros patrimoniais, ele basta ter o registro caixa, ok? Então, nesse caso, se for o caso, desconta-se a depreciação. Se não for o caso, não desconta. Diante desta confusão, o que é que fez
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando examinou essa situação, foi agora em 10 de maio de 21, através do acordo 91015436 da primeira turma, diz o seguinte, que não, tu só podes descontar do valor da tua operação a depreciação se tu usou essa depreciação para reduzir a base de cálculo do teu lucro real. Porque se tu não deduziu da tua base de cálculo, né, esse percentual a mais do que para te beneficiar, se tu não usou isso, por consequência, tu não te beneficiou, então tu não tens por que agregar para apurar ganho de capital. Então, o Conselho de Contribuintes negativo é o valor da operação menos o valor contábil, que é o valor que tu pagou pelo bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? O valor que tu paga pelo bem sempre é maior do que o valor que tu estás vendendo por causa do uso. E se tu usou a depreciação, tu usaste a depreciação pelas normas contábeis, e as normas contábeis dizem que a depreciação é para ajustar o valor do bem pelo preço de mercado, pelo valor real, então tu não terás ganho de capital. Ok? Então, isso é o que diz a lei. A lei estabelece ganho de capital, valor da operação menos o valor contábil. Muito bem. De acordo com os registros contábeis. Se tu tens o registro contábil e obedecer às normas da contabilidade, que é as normas do patrimônio, a tua depreciação simplesmente é para ajustar o valor do bem ao preço real de mercado, ok? Se é preço real de mercado e tu estás vendendo pelo valor do mercado, certamente não vai existir ganho de capital. Se caso tu usasse as normas fiscais, ok? Que a depreciação é maior, tu só vais reduzir, só vais usar aquela depreciação se tu apuraste o teu imposto de renda com base no lucro real e foste beneficiada por esta redução, ok? Não sei se tu foi claro, se não foi claro, tu entra em contato comigo, que pode ser por telefone, que eu faço a devida esclarecimento. Mas é isso, tá? Ganho de capital é o ganho de capital. Ou que quando tu ganha na tua operação. Se tu não ganhou nada na tua operação, não tenho por que se falar de imposto sobre esse ganho. Muito bem. Aí o Edivaldo César Cabral, de Curitiba. Salles, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade. Estamos à disposição. Continue mandando perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para responder. Um forte abraço a todos e vamos em frente.